Saudações, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Amor Operacional. Eu me chamo Awad, sou seu professor online neste mesmo canal. Na nossa videoaula de hoje, para a cadeira de microeconomia, nós vamos falar sobre equilíbrio de mercado. Iremos aprender sobre 3 pontos que, de certa forma, irão ajudar-nos a compreender este capítulo relativo a equilíbrio do mercado. Em primeira fase, nós iremos aprender a calcular o preço e a quantidade de equilíbrio. Em segunda fase, vamos aprender a calcular o excedente do consumidor e em terceira fase, iremos aprender a calcular o excedente do vendedor. Desde já, eu quero convidar, subscreva-se ao nosso canal de modo a ficar ao par de todas as nossas novidades. E caso goste da videoaula, deixe ficar o seu gosto. Ajuda-nos a crescer bastante. Então, vamos a isso. Equilíbrio do mercado. Vamos lá resolver isso. Resolução. Na linha A, eles dão-nos duas funções, ok? Dão-nos a função da procura, que é dada por 9 menos P, e dão-nos a função da oferta, que é dada por 2P, ok? Qual é o primeiro passo, visto que nós queremos calcular o preço e a quantidade de equilíbrio? O primeiro passo para nós podermos resolver este exercício passa por nós fazermos o quê? Passa por nós igualarmos estas quantidades, ok? Então, nós vamos ficar aqui com a quantidade procurada igual à quantidade ofertada. Qual é o valor correspondente à quantidade procurada? É de 9 menos P. E a quantidade ofertada é dada por 2P. Então, o que nós podemos fazer aqui? Vamos isolar aquilo que é P com P e vamos passar para o outro lado. Aqui estes são valores independentes. Então, no caso, nós vamos ficar com menos P menos 2P, ok? Este era positivo, aqui passou para o outro lado e ficou negativo. Vamos ficar com menos 9. Então, quanto é que isto nos vai dar? Aqui vamos ter menos 3P igual a menos 9. Então, o nosso preço de equilíbrio será menos 9 sobre menos 3. Nosso preço de equilíbrio será igual a 3. Ok, pessoal? Viram como foi muito fácil, né? Vamos proceder. Já encontramos o nosso preço de equilíbrio. Agora interessa-nos o quê? Interessa-nos encontrar as quantidades procuradas e as quantidades ofertadas, de modo que a gente possa representar isso graficamente. Ok, pessoal? Então, como é que nós vamos fazer? É simples. Nós já sabemos que a nossa fórmula da quantidade procurada é dada do seguinte modo: 9 menos P. Então, a nossa quantidade procurada será 9 menos. Qual é o valor de P? O nosso valor de P é 3, que é do preço, neste caso. Vamos colocar aqui 3. Então, a quantidade procurada será 9 menos 3, 6. Ok? Então, e a nossa quantidade ofertada, Wad? Vamos assumir o mesmo procedimento. Vamos ter aqui, quantidade ofertada será 2 vezes o valor do preço de equilíbrio, que no caso também é 3. Vamos colocar aqui quantidade ofertada, também é de 6. Ok, pessoal? Podemos colocar o nosso critério. Nosso critério não, né? Temos que colocar em unidades, porque as quantidades são dadas em unidades. Então, nós já encontramos o nosso preço de equilíbrio, já encontramos as nossas quantidades de equilíbrio, ok? Então, o que nós temos que fazer agora? Temos que fazer a representação gráfica disso, no nosso gráfico de equilíbrio, ok? Então, nós podemos esboçar aqui o nosso gráfico, que é chamado também da cruz
marshariana, que é o gráfico de equilíbrio, ok? Aqui é dado em quantidades e aqui é dado em preço. Nós sabemos que temos 3 unidades monetárias do preço e sabemos que temos 6 como valor correspondente às nossas quantidades de equilíbrio. E o preço é o nosso valor do preço de equilíbrio, ok? Vamos colocar aqui tracejado. Vamos colocar assim. Ok, pessoal? Então, o que isto quer dizer? É muito simples. E aqui nós temos a representação gráfica da nossa curva da procura e aqui da nossa curva da oferta, ok? Então, este é o nosso ponto de equilíbrio, ok, pessoal? Até aqui estamos juntos, né? Cool. Então, agora, qual é o nosso próximo passo? Aqui era a linha A. Dada a função, quantidades, dada a função, que é a função da procura e função da oferta, né? Eles pediam que a gente calculasse o preço de equilíbrio e as quantidades de equilíbrio. Encontramos o preço e as quantidades de equilíbrio, fizemos a representação gráfica. Ok, pessoal? Cool. Então, agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer o cálculo do excedente do consumidor, ok? Então, o que quer dizer excedente do consumidor? É assim, quando nós falamos de excedente do consumidor, falamos da diferença entre o que o consumidor está disposto a pagar por um determinado bem ou quantidades de bens, o que efetivamente ele paga, ok? Então, como é que nós vamos representar isso? Vamos resolver desse lado de cá. Isso vai ficar do seguinte jeito. Nós vamos ter aqui quantidades procuradas, 9 menos P. Ok? Visto que nós estamos a calcular o excedente do consumidor, aqui, de certa forma, interessa-nos o quê? Partimos do princípio que o valor correspondente às nossas quantidades procuradas é de 0, ok? Então, ficar com 0 igual a 9 menos P. Então, o nosso P ele será igual a 9, ok? Este aqui é o nosso preço. Então, de seguida, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o mesmo com a expressão da quantidade ofertada, ok? Nós vamos ter aqui 2P. Logo, vamos assumir de antemão que essa expressão é igual a 0, igual a 2P. Logo, o nosso P ele é igual a 0 sobre 2. Então, vamos ter aqui um preço igual a 0, ok? Então, o que isto quer dizer, Awad? É muito simples. Feito isso, nós podemos vir para aqui, fazer uma representação gráfica disso, de recordar que aqui temos preço, aqui temos quantidade, ok? Inicialmente, o que nós tínhamos, olhando para este gráfico anterior, nós tínhamos aqui 6, que corresponde às quantidades de equilíbrio, e tínhamos aqui, temos aqui 3, que corresponde ao preço de equilíbrio. Feito isso, nós tínhamos o que aqui? Temos o que aqui? Temos, vamos lá, temos o nosso equilíbrio, ponto de equilíbrio neste caso. Nós estamos a calcular o quê? Nós estamos a calcular o excedente do consumidor, ok? Então, no caso, como é que isto ficará? Se nós formos atentar bem, nós aqui teremos 9, por conta deste preço que nós obtivemos aqui, quando anulamos essa componente das quantidades procuradas por 0.
Vamos ter aqui 9, que é este resultado que nós obtemos aqui, ok? Então, por conta disso, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui 9 menos 3, isto é igual a 6, ok? Então, se nós formos já ver bem, a representação do nosso excedente do consumidor, ele é igual à área correspondente ao excedente do consumidor. Então, nós temos o que aqui? Temos um triângulo. Então, vamos lá. O excedente do consumidor será igual. O excedente do consumidor, ele será igual. Qual é o cálculo da área do triângulo? Praticamente, nós sabemos que é base vezes a altura sobre 2, ok? Então, este será igual. A base corresponde a quanto? Corresponde a 6, não é? Aqui é a altura até. A base corresponde a 6 e a altura também corresponde a 6. Sobre 2, isto nos vai dar 36 sobre 2, vamos ter aqui 18, ok? Então, calculado o excedente do consumidor, que nós dissemos que é a diferença, e essa diferença que nós fizemos aqui, entre o que o consumidor está disposto a pagar por um determinado bem ou quantidades de bens e o que efetivamente ele paga. Ok, pessoal? Então, feito isso, depois o que nós fazemos? Nós vamos fazer o cálculo do excedente do vendedor. Então, como é que isto vai ficar? Vamos colocar aqui assim. Aqui era o excedente do consumidor, não é? Então, o excedente do vendedor ou do produtor será calculado do seguinte jeito. Vamos ter excedente do vendedor, praticamente será igual à área do triângulo. Então, vamos colocar aqui. Esta parte aqui diz respeito ao excedente do vendedor. Ok? Então, nós vamos ficar com o quê? Excedente do vendedor será igual base vezes a altura sobre 2. Olhem que agora a base não equivale a 6. Equivale a quanto? Equivale a 3, ok? E a altura agora equivale a 6. Então, vamos ter 3 vezes 6 sobre 2. 3 vezes 6, isso nos vai dar 18, ok? Sobre 2, isso nos vai dar 9, ok? Então, este aqui é o valor correspondente ao nosso excedente do vendedor, ok, pessoal? Então, feito isso, praticamente temos o nosso exercício por terminado. Então, o que eu espero? Espero que vocês tenham compreendido. Caso não tenham, deixa ficar uma observação aí nos comentários. Nós vamos reagir a respeito e espero que a videoaula, de certa forma, o tenha ajudado. Até uma próxima videoaula. Um grande abraço. Estamos juntos.